prezados alunos e prezadas alunas. No vídeo de hoje será um vídeo relativamente um pouco mais interessante, talvez porque o tema cobre algo bem delineado com o que a mídia traz hoje em dia, que é a utilização do suplemento dos BCAAs na nutrição esportiva como um todo. Como professor, eu tenho visto em diferentes postagens, memes e outros compartilhamentos sobre o suplemento de BCAA, os aminoácidos de cadeia ramificada, né, que vem do inglês, BCAA Branched Chain Amino Acids. As pessoas vêm relatando de que eles não servem para nada, de que eles não têm benefício nenhum. Eu concordo pela intenção dos sujeitos que estão postando de que ele não tem esse efeito proposto, especialmente para exercícios de força ou focados para hipertrofia muscular, a suplementação deles isolado, né? No entanto, eu discordo em parte também, porque eles têm a sua aplicação em algumas outras condições diferentes de treinos de força para hipertrofia muscular, que são os focados também para resistência aeróbica. E hoje, nesse vídeo, eu vou discutir um pouquinho por que eles são importantes e como eu posso organizá-los para torná-los mais eficientes para o rendimento esportivo como um todo. Então, na figura que nós estamos observando aqui, nessa projeção, nós conseguimos ver um eixo que nós temos aqui de um músculo esquelético, que está sendo representado aqui logo ao lado, né? E de que durante o esforço físico, né? Durante o exercício físico prolongado, exercícios de 1h30, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 12, 15 horas, né? Este processo se torna cada vez mais forte. Que processo é esse? É o processo de proteólise. O nome proteólise, proteo vem de proteína e lise vem de quebra, do grego, né? Ou seja, eu estou quebrando moléculas de proteínas em aminoácidos, que são peças menores e mais simples, portanto, que eu vou utilizar para outras funções. Então, o que acontece aqui como fenômeno durante o esforço físico é que o exercício físico como um todo, durante a execução dele, é um estado, ou é uma ferramenta, ou é um cenário catabólico. Isso quer dizer que eu vou utilizar meus estoques, moléculas que eu tenho numa condição dentro do meu corpo, e vou torná-las, né, vou quebrá-las para oferecer ATP, energia ou ferramentas para manter o meu corpo funcionante durante o esforço. O meu corpo não entende que está fazendo exercício. Isso é muito importante. Por mais que eu esteja adaptado, por mais que eu treine há anos na mesma modalidade, no mesmo percurso, dizer que eu faço supino no primeiro dia, eu conheço a barra, não, isso tudo não importa. O corpo humano não sabe que está fazendo exercício. E até ele regular essa condição, ele vai usar de tudo para manter o corpo estável ou mais próximo possível da homeostase. Então, durante o esforço físico prolongado, nós temos diversos sistemas de fornecimento de energia, ou seja, que nós aprendemos na bioenergética, que vão estar contribuindo para a formação de ATP, e aqui eu deixo bem claro, não é apenas uma molécula ou uma via de formação de energia, mas sim uma predominância entre elas, né? Estou falando daqueles processos como glicólise aeróbia, glicólise anaeróbia, a própria beta-oxidação ou processo de proteólise. Então, todos esses processos envolvidos durante o exercício físico prolongado, eles têm as suas interrelações que vão manter o corpo energizado, com energia para realizar, mas em algumas condições onde o exercício se torna mais prolongado, começa a acontecer alguns poréns, né? Algum porém que a gente vai entender aí. Então, nessa condição, vamos pegar um exemplo de um maratonista. O maratonista, ele está treinando hoje aí numa faixa de 1h50, 2 horas de treinamento. Num período de treinamento de, vamos por 2, 3 horas de treinamento, o corpo humano, se for parar para pensar, é muito exigido em todos os sistemas, cardiovascular, respiratório, muscular, neural, pele para suar, né? Então, tudo faz parte, né, dessa inter-relação aí. Então, o que acontece quando o exercício se torna muito intenso, ou ele vai se tornando intenso não pela carga, não pela velocidade, mas pela intensidade subjetiva que o sujeito vai percebendo, quanto mais prolongado fica, o meu corpo acaba usando os seus estoques de glicogênio muscular e hepático, ele acaba utilizando seus estoques de tecido adiposo na forma de triglicerídeo, que vai quebrá-los, né, em ácido graxo e glicerol, né, 3 moléculas de ácido graxo para cada triglicerídeo e uma de glicerol, do qual vão fazer essa manutenção de energia. E o que mais acontece por trás? Bueno, nós temos então também as proteínas que vão estar realizando esse suporte para um fornecimento de um processo que nós chamamos de gliconeogênese, né? Glico vem de glicose, neo do grego vem de novo e gênese vem de formação também do grego, ou seja, eu estou formando uma nova molécula de glicose
a partir de substratos ou intermediários não glicídicos, né? E o aminoácido é um dos únicos compostos que o nosso corpo possui, que faz parte do nosso metabolismo, com alguns outros, obviamente, que possui um grupamento nitrogenado, amino, e que, nesse caso, ele vai poder, em algumas condições, em ambientes e tecidos específicos, ser convertido a uma nova molécula de C6H12O6, ou de glicose, como nós conhecemos. Durante o esforço físico, então, o meu corpo tem uma demanda de energia muito elevada, e o meu corpo precisa, como um todo, atender ela, né? O que acontece ao longo do processo de treinamento físico, né? Eu vou desenhar aqui para a gente entender. Vamos botar aqui em vermelhinho para facilitar a vida. Então, ao longo do processo de energia, eu vou reduzindo a minha, gradativamente aqui, a minha glicemia. E nesta glicemia, eu vou gradativamente fornecendo com outros substratos energéticos. Né? Aqui não anotou, mas não tem problema. Então, eu vou fornecendo com outros substratos energéticos da glicemia. Então, se eu vou repondo energia com carboidratos sachês, como nós vimos nos outros vídeos, eu consigo manter estável nesse processo. Entretanto, acontece concomitantemente a esse processo também, né, a quebra de proteínas do meu tecido muscular, ou dos tecidos musculares do corpo humano, que possuem muitos aminoácidos específicos aí, a serem convertidos em aminoácidos circulantes. Então, as nossas proteínas inicialmente são quebradas, né, por meio de sistemas de degradação de proteína muscular, e boa parte dessas proteínas não são degradadas somente a BCAAs, aos aminoácidos de cadeia ramificada. São esses aminoácidos aromatizados ou não, aminoácidos que são de cadeia ramificada ou não, mas o importante é que estes BCAAs podem sair da musculatura e contribuir para a corrente sanguínea. Imaginem que nesse buraco aqui branco nós temos a nossa circulação, tá? Então, o BCA vai sair do músculo, uma vez que ele foi quebrado a essas moléculas, ele vai chegar por meio da circulação até o fígado. Por que até o fígado? Porque é no fígado onde ele vai ser capaz de realizar o processo de gliconeogênese. A gliconeogênese é um processo bioquímico que ocorre apenas no fígado, em nenhum outro tecido do corpo. Então, é bem importante observar que, para que isso aconteça, obrigatoriamente, outros substratos, glicerol, ou triglicerídeos, ou outros compostos, necessitam chegar até o fígado para que eles sejam convertidos, então, a uma nova molécula de glicose. Então, os BCAAs vão até o fígado, lá no fígado, com as condições de demanda elevada, queda de glicemia parcial, ele é responsável, então, para convertê-los, então, a uma nova molécula de glicose. O que acontece se isso é realizado? A glicose fica no fígado? Não, ela é liberada à corrente sanguínea, tal qual como é liberado o glicogênio hepático nessa condição. O glicogênio hepático tem a função, né, do nosso fígado, a manutenção dos níveis normais ou de homeostase da glicemia ou da euglicemia, né? Então, durante o exercício físico, a glicose se mantém muito estável, mas por trás desse cenário todo, várias perturbações acontecem para manter esse nível estável. Então, uma dessas pequenas perturbações, que é a queda da glicemia, que eu chamo, não é hipoglicemia, mas uma pequena queda é necessária para ativar esse sistema de gliconeogênese com uma maior predominância do que o período alimentado ou em jejum, né? Então, nós quebramos a proteína foi quebrada a diversas moléculas de BCAAs, aminoácidos de cadeia ramificada, os quais vão para a corrente sanguínea chegando até o fígado, que são convertidos a uma nova molécula de glicose, gliconeogênese, e que esta é depois disponibilizada à corrente sanguínea para a manutenção da glicose. Durante o esforço físico, quanto mais prolongado ele se torna, essa glicose acaba sendo muito importante para fornecer também como fonte energética do músculo, ou seja, a glicose ela é captada pelo seu glúteo, especialmente o glúteo 4, na musculatura esquelética, e que lá dentro da célula vai sofrer o processo de glicólise aeróbia e ou anaeróbia, né? Da qual vai formar ATP. Também pode acontecer desse próprio BCA quebrado na musculatura ser convertido depois, né, a energia também por outros processos. Então, o que acontece? Nós temos um desafio aqui, né? Nós não queremos que isso aconteça
de uma forma abrupta e prolongada durante o esforço físico, porque quanto mais eu for quebrar as proteínas das minhas reservas, né, menos vai sobrar depois para eu ressintetizar, recuperar da sessão de treino. Lembrem, isso está acontecendo durante uma sessão de treino prolongada, né? Então, o que a gente pode utilizar como estratégia que venha facilitar a melhorar essa condição? Ora, eu posso, na verdade, tirar a necessidade do meu corpo em fornecer proteínas, né? Ou fornecer BCAAs por meio da minha proteína. Como oferecer BCA via suplementação. Eu posso suplementar o BCA durante o esforço físico. Este BCA vai ser absorvido rapidamente pelo intestino delgado, né? Pelos meus transportadores de aminoácidos não específicos, e que estes transportadores já seguirão da corrente sanguínea para o fígado para fazer esse mesmo processo que eu expliquei anteriormente. Ou seja, eu vou continuar mantendo a glicemia dentro de valores normais, mas eu não estou sustentando esse processo a partir da proteólise das minhas proteínas da reserva do meu músculo, que é importante também para a recuperação do treinamento físico. O processo segue o baile mesmo, o BCA é convertido a glicose segue depois de novo para a glicemia, e essa glicose é depois captada para o músculo para fornecer energia. Em outras palavras, o BCA tem a sua função para algumas condições. Não é para todo tipo de treinamento, não é para todo tipo de atleta e praticante de exercício físico, mas para aqueles atletas que buscam provas, treinos mais longos, é recomendado adicionar ou comida ou algum suplemento que contenha proteínas, e que essas proteínas ou aminoácidos sejam na forma livre, ou na forma já disponível para poder recuperar esse estado, né? Então, uma das formas que nós podemos aplicar, e muito frequentemente, são esportes de mountain bike, por exemplo, né? Esportes de mountain bike, às vezes, eu tenho diversos pacientes que acabam atendendo que fazem treinos de 6, 8, 12, 10 horas, que ficam o dia todo pedalando em trilhas, vão passear por cidades, né? E não continuam, né? Só que o treino, o esforço físico fica de forma prolongada. Será que não é interessante, nesse momento, colocar reposição de BCA para evitar que esse ciclo catabólico não aconteça mediado pela musculatura esquelética? Então, talvez seja esse o ponto que eu gostaria de comentar no vídeo de hoje, para a gente não demonizar o coitado do BCA, mas a aplicação que ele possui é muito específica em comparação ao que o mercado, né, de suplementos traz para nós, realmente, aí, de que ele funciona para hipertrofia, para tudo e para reduzir fadiga. Na verdade, ele vai contribuir para um sistema energético, né, para a manutenção da glicose, e que ele vai estar contribuindo para maior fornecimento de energia sem depender dos meus estoques de proteína.